Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar um vídeo muito importante hoje sobre essa guerra espiritual que está acontecendo entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre os seres das trevas e nós, mundo físico da luz. Então, fique conosco até o fim para você entender esse processo e conseguir entender tudo o que há por trás dos bastidores que não é falado nas grandes mídias, né? Fique conosco, vamos lá. Então, muito me preocupa o foco das pessoas comuns que focam no meio político, tentando torcer para que esse desgoverno caia, torcer para que aquele senhor lá do ST caia junto com todo o sistema, que todos caiam, enfim, que haja uma deposição desse sistema, que venha a ascensão do nosso capitão novamente. Todo mundo torce por isso, não é mesmo? E a gente sabe que isso vai acontecer. Mas esse não é o nosso maior foco. Nós deveríamos focar no grande projeto que está acontecendo nesse momento, que é a batalha pela propriedade do planeta, entre luz e trevas. Então, existe uma grande guerra espiritual que acontece nos bastidores, nos reinos etéricos e espirituais, lutando contra os seres da luz que estão combatendo esses dragões do mal. Então, essa é a grande batalha que existe, e ela não é só aqui da Terra, ela envolve também outros meios, né, outros orbes, porque se essa guerra por acaso fosse perdida na Terra, iria se contaminar por todos os meios vizinhos, os demais planetas e sistemas, e que os demais orbes aqui próximos da Terra, e ia comprometer todo, digamos, o universo próximo, né? Então, existe uma grande batalha que está acontecendo, e essa sim que é aquela que nós devemos focar nossa atenção, dirigir nossa luz e nossas orações para que essa batalha espiritual de luz e trevas, que está descrita na Bíblia como a batalha de Armagedon, né? Nós estamos no meio dessa batalha de Armagedon, em que existem tecnologias novas para ser utilizada nessa batalha, como os meios, o Blue Beam, HARP, as máscaras, os siliconados, os sósias, os clones, os dublês, são artefatos utilizados por ambos os lados para domínio, para a conquista. Então, nós estamos, sim, vivendo esses momentos finais que antecedem o início desse grande conflito mundial que está acontecendo. É um conflito que já se deu por vencido. Nós da luz, já vencemos isso. Não há menor chance da escuridão ter algum crescimento. Todas as linhas do tempo direcionam para a vitória da luz. Porém, o que nós não podemos é cantar a vitória antes do tempo e dizer, então está ganho, eu vou deitar no sofá e vou assistir televisão, vou tocar minha vida. Não, não é assim. Nós temos que dar força para esses nossos amigos que estão, os verde-olivas que estão em frentes de batalha, até mesmo o Arcanjo Miguel e toda a sua hierarquia dos anjos que estão batalhando contra a besta planetária, contra o dragão. Então, embora essa batalha já se deu por vencida, não podemos folgar e dizer que nós não somos importantes. Sim, nós somos muito importantes, somos instrumentos de Deus aqui na Terra para continuarmos orando. Então, o que nós devemos fazer para contribuir com esse grande conflito e dar a nossa parcela? Nós precisamos orar diariamente para que haja essa ação espiritual e física da maneira mais silenciosa, mais amena e menos traumática possível, que é o que a Aliança quer, que haja esse desfecho com o menor número de baixas possíveis e com o menor tipo de conflito possível. Mas sabe que nós somos responsáveis pelo bom andamento, e nós podemos também compartilhar os vídeos, podemos estudar mais, saber o que está acontecendo, saber o que é o grande despertar, a grande transição planetária, o que está preparado para vir à Terra, os próximos acontecimentos que estão preparados. Tudo isso nos dá, além de uma força interior, nos dá a condição de ajudar os demais irmãos que estão numa situação de total desconhecimento de tudo isso. Nós somos privilegiados por estarmos tendo acesso a essas informações que vêm até nós, de modo que a gente possa também ajudar os demais irmãos semelhantes que estão, talvez, né, querendo saber alguma coisa e não sabem. Então, nós estamos agora próximos possivelmente do EBS, né? Foi anunciado já pelo Loirão essa semana que ele iria ter o anúncio do EBS até o dia 27 de abril. Mas eu não acredito muito em datas, né? As datas normalmente elas são para confundir um pouco, mas
elas servem como referência. Então, uma data, como ele falou, dia 27, vamos supor que não seja 27, mas seja metade de maio, fim de maio. Ele acredita, o Loirão está, inclusive, pedindo, solicitando, e é também os verde-olivas americanos que estão no Brasil aqui trabalhando, eles querem, no máximo, até junho, concretizar todos esses planos, né? Esses planos de revelações, de exposição do mal, de identificação dos malfeitores e a retirada e o posterior julgamento desses malfeitores até no máximo junho, porque eles estão há muito tempo fora de casa também, e não é possível manter um efetivo gigante de soldados que estão pelo mundo afora, em várias frentes de batalhas, né, sem retornar à sua base. Não é possível ficar meses e meses. Então, eles têm que eventualmente fazer essa. Então, eles têm pressa, mais do que nós, os americanos que estão no comando dessa Operação Storm, eles têm pressa que isso aconteça. E nós temos pressa também. Mas essa pressa não pode apurar de maneira que haja uma antecipação do conflito ou uma ampliação do mesmo. Então, nós precisamos saber que todos os grandes integrantes da elite mundial já foram retirados. Eu vou fazer aqui essa afirmação bastante ousada e que muitas pessoas certamente nos comentários dirão, mas como? E aquele outro lá, e esse ele aqui, e esse outro lá, e aquele lá de preto, né? Eles vão dizer que tudo está correndo normalmente porque eles estão aparecendo na televisão. Quem que aparece na televisão? Pode ser CGI, que é computação gráfica, pode ser inteligência artificial, que faz exatamente a mesma coisa, pode ser filme antigo, pode ser mascarados, pode ser sósias, pode ser dublês, doubles, ou pode ser até mesmo clones, como eles têm. Existe a tecnologia de clonagem, já falei sobre isso, né? Acredite se quiser. Eles fazem isso há muitos anos e nós nem suspeitamos. No Brasil, inclusive, fábricas de réplicas humanas existiam embaixo de alguns locais que eu até citei, né? Que estão sendo retirados pela aliança, estão sendo estourados. Mas, enfim, como eu falei, todos os grandes políticos da humanidade que trabalhavam para a Cabo Escura, do qual era dominante de todos os governos do mundo, inclusive do Brasil, né, com exceção do nosso capitão aqui, do Loirão dos Estados Unidos, do Putin na Rússia, e outros que a gente pode citar também, agora o Milei, o Bukele, El Salvador, mas não são muitos não, são um punhado de pessoas que trabalham para a aliança. O restante todos eram da Cabo Escura. E agora alguns também integrantes do BRICS, dos países do BRICS, que também se converteram para a aliança, foram convertidos, digamos assim, à força, sendo que alguns deles foram trocados. É muito comum essa troca de personagens, tá? Se você acha que eu estou inventando, é um direito seu, mas assim como é um direito meu falar aquilo que eu tenho de informação, porque eu tenho acesso a muitas informações privilegiadas e que, não que seja diferenciado de ninguém, mas isso aí está nos próprios relatórios que vêm da Intel, do Jornal da Redenção, dos jornalzinhos que vêm na internet da Redenção Americana, das inteligências. Então é muito fácil pesquisar, né? Que soldados americanos destruíram várias fábricas de clones, uma no Alasca, uma outra no Canadá, outra nos Estados Unidos, dos túneis, dos undergrounds, dos pequenos, tudo isso está disponível na internet, você pode acessar isso aí, né? E não é uma conversa inventada por ninguém e nem uma teoria da conspiração, como pode algum supor. É uma coisa real que está acontecendo. Então, nós temos essa seleção que está acontecendo agora e a limpeza que está acontecendo no Brasil com esse teatro de mascarados que acontece em todo o cenário mundial. Então, nós vemos no Congresso Nacional, muitos que estão ali já não são mais os originais, falei, a maioria das pessoas dos partidos radicais de esquerda, PSOL e outros mais, já não são mais, já não estão mais nesse mundo, já foram julgados, já foram para seu julgamento devido, né? É isso que você está pensando mesmo. Já foram, eu falei também que existiam 10 barcaças gigantes com capacidade para milhares de detentos, cada uma delas, e eu me informei, disse que não era 10, eu fiquei sabendo que são quase 20 barcaças que estão vindo aqui para levar a quantidade de detentos que estão sendo retirados do Brasil, pessoas famosas, empresários, pessoas, né, e eles fazem, nós estamos numa época de GOERRA, né,
E segundo o Código Civil, em época de GERRA, toda traição à pátria, ela tem como penalidade a pena capital. Então, não só esses vão à pena capital, como também os seus familiares que eram cúmplices. Então, eu fiquei sabendo agora que, inclusive, todas as famílias de algumas dessas pessoas, ou eles entram em acordo e ficam de bico calado e não falam nada e deixam tudo acontecer quietinho, ou normalmente vai o casal inteiro, porque eram cúmplices, né? Vão todos para esse lugar e de lá não voltarão nunca mais. Então, pode parecer até um pouco assim estranho da minha parte falar uma coisa dessa, né? E dizer que essas pessoas estão indo para esse lugar e tal. As pessoas dirão, mas como, né? Que não pode, não estamos vendo, mas é isso que está acontecendo, vocês verão isso em pouco tempo, né? Então, repetindo, nós estamos agora no momento final de grande teatro para que seja pego todos os demais integrantes das quadrilhas, né? E por isso que eles continuam com esse teatro. As famílias sabem, mas não pode falar, ou foram juntos, né? Ou são instruídos a ficarem quietos, senão eles vão juntos também. Então, tudo está acontecendo. Então, nós temos o EBS que pode acontecer para as próximas semanas, talvez maio, no máximo até junho, como eu falei, não tenho ideia, né? E existe a lei marcial, essa aqui que está do lado, né? A lei aqui, onde que os militares em todo o mundo vão fechar as estradas, fechar fronteiras, fechar tudo, ninguém mais sai, só os milicos na rua para fazer as detenções finais desses que ainda faltam. Então, isso deve acontecer a nível mundial, deve ser anunciado uma falsa G mundial, deve ser anunciado um cogumelo, né? Sabe o que é cogumelo? Aquela lá, né? Aquele negócio que aconteceu lá, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Eles vão anunciar isso certamente, e eu acho que é para breve, inclusive aproveitando esse gancho do conflito entre Irã e Israel, é possível que eles aproveitem isso para deflagrar o início de uma terceira G de mentira, porque não é verdade, não vai ser permitido isso. Então, nós estamos nos momentos finais dessa guerra espiritual, física e planetária. Então, maior do que toda a nossa preocupação com a política é a preocupação com a nossa alma, com o nosso espírito, pois nós estamos passando pelos testes finais de nossa alma, os testes finais daqui, ou nós vamos para a nossa libertação e ascensão da nossa alma, ou nós teremos que recomeçar em mundos mais primitivos, onde lá nós teremos essas mesmas vibrações de pânico, de medo, e onde lá também esses mesmos senhores do mundo que aqui dominavam, lá continuarão dominando, porque lá também são mundos de expiações e provas, da qual nós não seremos mais, e sim um mundo de transição para o mundo de regeneração. A Terra será um mundo de regeneração. Então, nós estamos nesse conflito que está muito prestes a terminar. Vamos focar um pouco mais na nossa pessoa, em trabalho pessoal, em confiança, em crescimento, em reforma íntima, e estudem nas fontes corretas, estudem no meu Telegram. Eu tenho um Telegram que eu tenho postado coisas incríveis lá. As pessoas, se não entram, estão perdendo um ensinamento valiosíssimo, né? É o Telegram Luciano César Oficial, que tem 44.300 pessoas. Cuide que não vão entrar nos sites piratas aí, que existem vários Telegrams piratas com o mesmo nome, né? Luciano César Oficial, é tudo pirata dessa gente do mal aí que nos persegue já há tantos anos, que não vão chegar a lugar nenhum. Eles vão todos também ser detidos junto com essa turma aí, vão para nunca mais voltar. Mas eles escolheram esse caminho, né? São pagos aí por um punhado de moedas de prata, eles vão sacrificar sua alma, como fez o Judas, né? Então, assim, gente, só para passar tranquilidade, estamos já no auge dessa batalha do Armagedon. A maioria das coisas nós não enxergamos, está nos bastidores, mas está sendo feita uma operação militar muito grande no planeta inteiro, e no Brasil também, em conjunto. Isso pode demorar alguns dias ainda para dar início, né? Mas eu não acredito que vá muito longe. Como eu falei, até junho deveria terminar essa primeira fase, né, para depois começar uma segunda fase, que é dos peixes pequenos. A gente vai esse processo por mais alguns meses, para que até o final do ano tudo isso esteja já
pelo menos a grande parte encerrado. Então, para nós cabe paciência, não adianta vir nos comentários e botar aqui, era abril, era maio, era junho, isso é uma conversa desnecessária, que só vai prejudicar e mostrar para você que está assistindo, que você é totalmente, não sabe nada, é uma pessoa desprovida de qualquer tipo de inteligência estratégica. Nós estamos num conflito estratégico de quinta geração, é uma G híbrida, em que existe a luta entre os malignos, que são alienígenas do mal, reptilianos, dracos, que habitaram a Terra ao longo dos últimos milênios, e nós que somos os verdadeiros filhos do Criador, filhos de Deus. Então, eu não quero que vocês confundam uma coisa com a outra. Não adianta ansiedade, não adianta deboche, não adianta kkk, não adianta dizer, estou cansado, não aguento mais, para o trem que eu quero descer. Não há plano B, pois a vitória da luz ela é iminente, ela já aconteceu, mas ela precisa ainda de perseverança. Então, seja um pouquinho mais adulto, mais homem ou mulher, e deixe de ser criança, né? E ser debochado e zombeteiro, que não adianta nada você encher os comentários com zombaria, com kkk, tu falou isso, falou aquilo, tudo que eu falei até hoje está para acontecer e já aconteceu, a grande parte, outra parte vai acontecer para os próximos tempos. Eu não iria me expor aqui se eu não tiver certeza do que eu estou falando. Então, assim, vamos nos preparar, vamos trabalhar espiritualmente, vamos ser felizes diante desse caos, dessa própria crise. A gente pode muito mais, a gente pode ajudar. Nós somos parte da solução e não do problema. Então, se você não quer ajudar, afaste-se e vai procurar a turma da Rede Bobo, esse pessoal aí, você vai rir bastante lá, né? Mas por pouco tempo. Então, nós aqui queremos buscar a nossa libertação espiritual, nossa ascensão, a missão que cada um tem aqui na Terra. Nós temos uma missão sagrada, nós temos um caminho que Deus nos colocou, nós temos um chamado a fazer, que é sermos âncora neste momento. Então, seja você âncora nesse momento. Vão haver narrativas de G mundial, mas nós não vamos nos identificar com elas. Isso vai acontecer de uma maneira que é para despertar esses últimos dorminhocos que ainda escrevem, têm coragem de escrever besteira nos comentários. Para essas pessoas, devido ao grande amor divino, ele tem uma paciência de Jó para essa gente e deixa isso se estender um pouco mais. E, ao mesmo tempo, para não apurar que haja um conflito real com, de fato, dimensões não calculadas, né? Então, a Aliança da Terra está fazendo tudo para que aconteça no ritmo mais seguro possível, com o menor número de perdas humanas possíveis. Porém, essas perdas acontecerão de alguma maneira, né? É lógico que pessoas inocentes também vão ser abatidas em algum momento, e a RU vai entrar na Europa, a RU já está entrando na Polônia, na Alemanha, já está destruindo esses pontos isolados que eram dos malignos, não os países em si, mas dos malignos que tomaram conta desses países, da Mafkaz, né? Eu estou evitando algumas palavras. Então, vai haver uma limpeza, como se fosse assim, uma limpeza da Polônia para cá, né? França, etc. Eles vão ser limpos, tem que ser limpos, os túneis têm que ser inundados, têm que ser destruídos. Então, ou eles destroem quando o túnel é afastado com tremores, através de estouros, né, estrondos, como aconteceu no Brasil, aqui no Acre, e alguns outros pontos, onde houve estouros aí de tremores, ou eles inundam com água, como está acontecendo em Dubai agora. Então, essa enchente gigantesca que aconteceu em Dubai e na Arábia, é uma maneira de inundar os túneis que lá existiam, né? E como no Brasília também, na nossa capital, nós temos muitos desses túneis, eu acredito que ali também será através de tremores ou mesmo de inundações, alguma coisa nesse sentido. Então, se não for por tremores, será por inundações, mas esses túneis têm que ser neutralizados e destruídos. Isso em pouquíssimo tempo. Isso deve acontecer para os próximos tempos aí. As capitais do Brasil também terão a limpeza que está acontecendo já em alguns pontos da Europa. Então, repetindo, né? Acompanhe nosso canal aqui, acompanhe todos os nossos trabalhos, a gente tem bastante informações para passar para vocês, se informe com a gente, acompanhe os nossos canais em todas as edições, temos vários vídeos, temos a notícia do momento, tem muitas coisas boas aí, então eu recomendo você assistir o nosso canal, porque aqui a gente vai trazer para vocês informações de qualidade, tá? Em primeira mão para todos.
Então, acho que foi isso que eu não tenho mais nada para falar. Eu vou falar outros detalhes em demais situações. E quanto aos mascarados e sósias, tente acreditar, faça uma forcinha. Eu sei que é difícil. Tu vai pensar, como é que ninguém nota, né? Que a pessoa chega perto, fala, e o cara tá. É assim, é muito perfeito, é uma tecnologia nova, é chamada de hiperflash. Uma tecnologia que não nota, tem todos os pelos, cabelos, os poros. O pessoal não nota. A voz fica idêntica, parecida, a mímica, não sei. Eles têm maneira de fazer isso, né? Então é o que está acontecendo. Então, repetindo, que eu saiba, pelo menos a informação que eu tenho, que toda essa grande cúpula do mal do Brasil, da canhota, os líderes da canhota, do foro de SP e todos mais, não estão mais nesse mundo. Quem está aí são sócias, dublês, para continuar esse teatro por mais algumas dias, digamos assim, né? Até pegar todos da lista deles, isso que eles querem. Não vai sobrar um. A informação que eu recebi é que no Brasil mais de 15 milhões de pessoas vão desencarnar devido a serem híbridos, serem reptilianos e pessoas clones robóticos, pessoas do mal, servos da treva, vão partir. Essa é a informação que eu tenho. 15 milhões, em torno de, seria, né, em torno de 7, 8% da população brasileira. Não, é um número gigante que vai ser levado para, ou através de problemas súbitos que terão, por causa daquelas práticas que fizeram, pontudas lá, né? Ou de outras maneiras. Esse é o número que eu tenho. E no mundo são de 2 a 3 bilhões de pessoas que não são humanos, são híbridos, né? Criações da cabe escura, robóticos, clones, magos negros, reptilianos, retardatários, etc. Em torno de 2 a 3 bilhões de pessoas também deixarão de habitar a nova Terra. Essa é a informação que eu tenho. Não sei, não posso confirmar e nem posso dizer que é isso, né? Mas é um número estimado. Né, digamos assim que se for metade disso já é um número gigante, imagina se for todo, né? Então, por isso é o momento da nossa seleção, é o momento de nós buscarmos tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, a paz, a perseverança, o caminho de Deus, a verdade dentro do coração, a reforma íntima e as bênçãos e as perfeições, as virtudes que nós devemos trazer para a nossa vida, assim como ensinou o Divino Mestre, tá? Então, eu vou concluir por aqui meu vídeo, peço que você compartilhe, deixe o seu like aí, para esse vídeo ser mandado para mais pessoas, tá? Um grande abraço, confie no plano, nada pode parar o que está por vir, e onde vai um, vão todos, né? A Aliança da Terra está no comando, Deus está no comando e a luz venceu. Grande abraço, aí fica a gente. Um grande abraço, compartilhe.